Desde que eu cheguei aqui em Dublin, eu não gravei mais vídeos aqui pro YouTube. Principalmente por ser um vídeo que te dedica mais tempo. Você precisa de bastante espaço no celular e você precisa ter uma boa edição, enfim, ele dá mais trabalho do que, por exemplo, um vídeo pro Instagram. Então eu tinha deixado de mão, falei assim, quer saber, vou ficar postando só vídeo no Instagram, não me requer tanto desempenho, seria mais fácil. Mas o meu sobrinho esses dias me mandou mensagem, o Richelle, falou assim, tia, você não postou mais vídeos no YouTube, eu quero assistir, você não postou mais nada, eu quero ver. Então, só por conta dele, da minha família, do Oliver, eu vou começar a postar as coisas aqui. E aí eu tive uma ideia, assistindo alguns vídeos aqui no YouTube, é comum que você veja a pessoa colocando vídeos do TikTok ou vídeos do Instagram pra comentar alguma coisa, fazer um react sobre esses tipos de vídeo. Então eu fiquei pensando que eu poderia fazer isso com o meu próprio conteúdo, né? Ali no Instagram eu posto todos os dias, quando eu cheguei aqui também tava postando bastante a minha rotina. Então eu vou exportar os vídeos do Instagram pra botar aqui no meu YouTube, já que eu não fiz vídeo exclusivamente para aqui. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês verem como é que foi o meu início aqui. Cheguei aqui em Dublin, era 18 de dezembro de 2023 e pra mim foi muito difícil esse começo. Quando eu tava vindo pra cá de Londres, eu tive uma bela crise de ansiedade dentro do trem. Eu peguei um trem pra ir da acomodação pro aeroporto e no trem me deu uma crise de ansiedade, comecei a chorar do nada e fiquei muito me perguntando o que eu tô fazendo. Tô saindo do meu país, da minha cidade pra vir pro lugar pra começar uma nova vida, aprender inglês, que é muito difícil no início. Então, me deu ali uma crise existencial. Tem que ficar praticamente umas 8 horas aqui esperando, enfim. E aí eu levantei e fui ali falar com um rapaz que faz limpeza aqui. E eu cheguei com ele e falei assim, oi, botei no tradutor, né? Eu queria saber se aqui no aeroporto tem bebedouro, porque eu pedi encher minha garrafa. E ele disse que não tinha. Eu entendi ele falando inglês que não tinha. E ele falou que eu precisava comprar. Aí eu disse, ok, obrigada. Aí ele pegou e tirou o dinheiro da carteira e falou assim, você não quer? Você tem que comprar água. Aí eu falei que estava entendendo ele, porém que eu não precisava do dinheiro. Eu só queria saber se tinha bebedouro. Mas depois de todo o perrengue de passar o dia inteiro viajando, eu cheguei no meu destino, que é onde eu vou morar agora, em Dublin, na Irlanda. Cheguei aqui dia 18 de dezembro, né? E foi ali um pouquinho antes do Natal, que também já é uma data que deixa a gente um pouco mais sentimental, que tá perto da família. Foi um pouco difícil, mas a minha chegada aqui na casa foi muito boa. Eu lembro que quem me recepcionou foi a Jade e o Richard, era um casal que morava aqui logo no início. E eles me recepcionaram muito bem, não deixaram nem eu carregar a mala pra dentro do quarto. E me mostraram toda a casa. Eu lembro que a menina que eu divido o quarto, a Amanda, tava no quarto, conversei um pouco com ela. Cheguei, tinha janta pra mim pronta, porque você chega e você não tem nada. Enfim, ficamos conversando até tarde. Eu já cheguei bem tarde, eu cheguei, era quase 1 da manhã. Enfim, eu senti que eu fui muito bem recepcionada. No dia seguinte, eu conheci o restante do pessoal da casa. Conheci o Edson, conheci também a Raquel, que morava aqui, enfim. E aí, no domingo, eu saí com a Amanda me chamou pra ir no negócio que tava tendo aqui de Natal, que tinha, tipo, num castelo, enfim, um lugar bem legal. A gente foi, conversamos bastante, pude conhecer mais a Amanda um pouco, assim, né? E quebrar um pouco aquela coisa da primeira impressão, foi bem legal. E aí, na segunda-feira, eu já iria pra aula. E a Amanda me deu algumas dicas, do tipo assim, olha, você precisa ter dinheiro ao invés de cartão pra pagar o ônibus. Você tem? Eu não tinha. Ela me emprestou esse dinheiro pra me pegar minha primeira passagem pra ir pro centro, pra poder ir pra aula. E então foi legal que de alguma forma eles me ajudaram ali nesse início. O meu início foi muito fácil em comparação a algumas pessoas. Então eu fui pra aula, fui pra Everest naquele dia, mas antes eu lembro que eu passei no escritório, porque eu precisava fazer a carteirinha de estudante daqui. Hoje é meu primeiro dia de aula aqui em Dublin, e agora eu tô saindo pra ir lá na agência que eu contratei pra resolver algumas coisas burocráticas. Quando você chega aqui, você tem que fazer algumas coisas antes de começar a trabalhar, antes de começar a estudar. Então o primeiro passo vai ser agendar minha entrevista na imigração, porque eu ainda não fiz essa entrevista. E aí eu vou ligar pra lá. Você tem duas opções, você pode ligar do Brasil, ou você pode ligar pra lá assim que você chega aqui. E eu escolhi a segunda opção porque as datas não estavam batendo com o dia da minha chegada. Então agora eu vou lá fazer isso, o rapaz vai ligar pra mim, porque o meu inglês ainda não é bom pra fazer uma ligação. E aí depois de lá a gente vai fazer o PPS, né, que é a carteirinha estudantil daqui. Então antes de começar as aulas você tem algumas coisinhas pra resolver.
no escritório da agência e o rapaz ligou pra mim lá pra imigração e eu consegui marcar o meu visto pro dia 8 de janeiro. O que foi super rápido, tendo em vista que aqui agora no outono dá uma paradinha no serviço do PC e eu consegui marcar o visto pro dia 8 de janeiro, então foi super rápido. Aí depois de lá, a gente foi fazer o meu cartão do Picard e aí depois eu fui pra aula, então deu tempo de fazer tudo isso. E depois da aula eu vim direto pra casa. E eu confesso pra vocês que a minha primeira impressão sobre Dublin foi que eu odiei aqui. Eu odiei porque talvez Londres me deu uma boa impressão do que seria uma cidade da Europa. Então, apesar de aqui ser pequeno, eu achei que aqui seria pelo menos um pouco igual do que eu tinha visto lá. Tipo, o transporte público muito bom, que eu teria, de repente, o trem pra ir pra aula, que eu teria ônibus de 5 minutos na porta da minha casa, coisas do tipo, sabe? Mas não foi bem assim. Claro, eu tenho um ônibus na rua de trás aqui de casa, mas o ônibus demora de meia hora, né? E eu moro muito longe do centro, então daqui lá pro centro dá 1 hora de ônibus praticamente com o trânsito. Então foram coisas que inicialmente eu odiei. Eu odiei Dublin por umas 2 ou 3 semanas, gente. Mas a culpa nem toda foi de Dublin, né? Foi culpa minha mesmo por ter criado uma certa expectativa do que eu poderia ver, do que eu poderia vivenciar aqui. Aí o que aconteceu? Todas as vezes que eu saía, vocês vão ver aí os vídeos, eu não via as coisas que passavam na rua, gente. Era tudo tão nublado, era tudo tão escuro, o ônibus aquecido, com o tempo fora frio, deixava o vidro do ônibus embaçado. Então minha mãe mandava mensagem: e aí, minha filha, você tá gostando? Você tá achando bonita? Eu falei: mãe, eu não consigo ver. Eu não sei se a cidade é bonita, eu não sei se eu tô gostando daqui, se eu não tô, porque a minha primeira impressão tinha sido péssima. Eu não queria falar pra minha mãe que eu não tinha gostado daqui, porque, porra, eu gastei um dinheirão pra vir e chegar aqui e dizer que não gosta. Pra mim isso era inaceitável. Mas eu falei: vou deixar acontecer, vou deixar o tempo fluir pra ver o que rola, sabe? Fui pra aula essa segunda-feira, consegui fazer o cartão de estudante daqui e tal, voltei pra casa com a cabeça doendo. Eu lembro que era muita informação, né? Querendo ou não, o inglês faz com que você pense muito, com que você se esforce mais. E eu fui pra aula na segunda, na terça-feira também fui pra aula normal. E aí, quando eu tava voltando pra casa, a Amanda me mandou uma mensagem falando assim: Leia, a moça que eu trabalho tá precisando de alguém pra trabalhar de cleaner, que é de faxineira. Você vai querer? Eu posso te passar o contato dela, você manda uma mensagem e aí você desenrola. E aí eu mandei uma mensagem pra mulher, a mulher perguntou se eu tinha experiência com faxina. Eu falei que claro que tinha, que não sei o quê. Dei uma bela de uma enrolada na mulher, porque claro, eu não tenho experiência com faxina. Tenho experiência com faxina no Brasil, fazendo faxina em casa, mas não trabalhando pra alguém. Mas no fim das contas deu super certo. E na quarta-feira eu já fui trabalhar com a Amanda, vocês acreditam? Bora fofocar, deixa eu contar sobre o meu primeiro trabalho aqui em Dublin. Eu tô voltando pra casa da aula e eu tava conversando com a menina que eu divido quarto, a Amanda, e ela perguntou se ela podia me indicar um trabalho dela de cleaner, se eu aceitava. Eu disse que sim. A moça já entrou em contato comigo e amanhã eu vou fazer um teste. Não vai ver um teste, já vai começar a trabalhar. E aí vamos ver como é que vai ser, eu vou compartilhar com vocês. Claro que não é a área que eu queria, porque eu queria muito na minha área, que é a cozinha. Fui lá no tal do trabalho que a menina me indicou, de faxina, e sinceramente não gostei muito, porque praticamente você só passa pano, joga o produto, passa pano, e você tem que fazer várias casas durante o dia, às vezes 3, 2, enfim, é bem cansativo. Apesar de não gostar muito, eu vou continuar, porque eu preciso muito de uma carta que eles dão aqui para mim fazer o segundo documento, que é o PPS. Então, para fazer esse documento, você precisa estar trabalhando. É como se fosse o nosso CPF aí no Brasil. Então eu tava aqui há 3 dias e já comecei a trabalhar. E aí eu comecei a ir trabalhar junto com a Amanda de manhã. A gente saía de casa às 6 da manhã e voltava praticamente às 10 da noite. E eu não via nada da cidade, porque esses cleaner que a gente ia fazer era pra fora de Dublin. Então eu só via mesmo
o centro da cidade quando eu tava indo pro curso. E corta para aqui. Eu não estava indo pro curso, porque eu pensei, eu preciso fazer dinheiro, eu acabei de chegar. Vou abraçar essa oportunidade, né? Então eu peguei ali, ó, aqueles dias pra trabalhar. E aí logo em seguida veio a férias da escola, né? E a escola ia voltar, tipo assim, 2 semanas depois. Então eu aproveitei esse período pra trabalhar. Agora que eu já vou te mostrar como foi minha primeira semana de cleaning aqui em Dublin. Eu já comecei a trabalhar, né? Só que esses dias eu tava vindo com uma menina que mora comigo. E aí hoje eu tô sozinha aqui esperando a mulher. E aí você fala muito bem inglês. Sinceramente, eu não tô achando um trabalho muito difícil. Nesse dia do vídeo, eu tava limpando o hall de prédio. Basicamente limpar vidro, passar aspirador de pó no chão. E aí, de repente, no outro dia, simplesmente me jogaram num sítio. A casa tinha 2 andares, era enorme. A mulher falou, aqui é a casa pra você limpar. Entrou no carro e foi-se embora. E eu fiquei sozinha durante o dia inteiro na casa. Foi bem tranquilo, era um sítio. Assim, pra mim, não foi um trabalho muito difícil de fazer, apesar de ser muito cansativo, porque você fica em pé de 8 a 12 horas por dia e às vezes você precisa limpar 2 a 3 casas, mas não é nada muito difícil de fazer. E aí também teve outros dias que eu limpei, por exemplo, sabe quando você aluga a casa e vai embora? Então eles contratam uma pessoa para fazer aquela limpeza final. O proprietário da empresa que me contratou vai buscar a gente nos lugares, então meio que você dá um passeiozinho, consegue conhecer os interiorzinhos aqui da Irlanda. Assim, apesar de tudo, eu tô gostando bastante. E aí, quando eu tava lá fazendo cleaner, a mulher falou, você sabe fazer isso e tal, não sei o quê. Aí, o primeiro lugar que a gente foi em uma... Era como se fosse num sítio, e numa parte que tinha vários sítios, e tinha uma academia lá. A gente foi limpar essa academia, que tava bem suja. E aí, do lado dessa academia, tinha uma casa que, pelo que eu entendi, era do dono da academia, né? E a gente foi na casa dessa mulher. E, gente, a casa da mulher era um caos. Eu nunca vi uma casa tão suja, tão imunda que nem aquela. Tipo assim, a mulher praticamente não limpava a casa, o colchão dela era sujo, imundo, o quarto do neném mais sujo ainda. Eu saí de lá me sentindo imunda. Eu cheguei em casa e falei, gente, eu não quero mais voltar. Eu tô me sentindo suja, parece que o povo aqui limpa, mas não limpa direito. Enfim, aí o pessoal me deu o conselho, não, continua até você arranjar o emprego que você quer e não sei o que, e tive que mudar minha mente. E pra piorar, ali quando você chega, como você não tem o PPS, que seria como se fosse CPF aqui da Irlanda, eu tava trabalhando e todo o meu salário tava sendo descontado no meio. Por exemplo, se eu ganhava 400 euros por semana, tava ganhando só 200. E isso dificulta muito, então eu tava regrando ao máximo que eu podia, ia comprar as coisas no mercado, eu comprava mais coisas pra fazer lanche do que comida realmente, então eu estava ali me mantendo com pouco. Então, resumindo, essa foi a minha primeira semana aqui em Dublin. Fiquei muito feliz porque já comecei trabalhando, e pra mim o início foi muito fácil em comparação às meninas que eu conversei aqui, né? As meninas que estudavam comigo, as meninas que moravam comigo. Então, pra mim, esse início foi bem fácil. Então, em resumo, foi isso. Essa foi a minha primeira semana. Eu quero fazer vídeos por semana, conforme eu for lembrando, é claro. E eu vou voltar aqui aos poucos postando as coisas pra vocês.